Olá, tudo bem? A Brasil Terminal Portuário, maior terminal de contêineres da América do Sul, deu um importante passo em sua jornada de desenvolvimento sustentável no Porto de Santos. Desde 2021, o terminal possui o certificado internacional de energia renovável, um reconhecimento de nível global que garante a utilização de energia renovável pelas empresas. Isso significa que 100% da energia utilizada para o funcionamento da BTP é limpa e vem de fontes renováveis. Esta conquista reafirma o compromisso da empresa com a preservação do meio ambiente, que já existia antes mesmo do início da sua trajetória aqui no Porto de Santos. A BTP foi responsável pela remediação ambiental do antigo lixão da Alemoa, transformando o maior passivo ambiental em área portuária do país, no local em que hoje abriga e opera o maior terminal de contêineres da América do Sul. Este foi o nosso Minuto Porto e Negócios. Até a próxima. Tchau! Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Olá, está de volta mais um ACS na TV com um convidado super especial que é o Guto de Toni, diretor de exportações da São Salvador. Seja bem-vindo, Guto. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado à ACS também por o prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. E é realmente uma honra para nós apresentar a nossa empresa um pouquinho aqui em Santos. Não, e é uma honra estar com vocês também, que são os nossos associados. Muito obrigado. Guto, antes de começar, eu queria entender um pouquinho mais sobre a sua trajetória profissional. Quem é o Guto? Tá. Bom, o Guto é um cara de Santa Catarina que veio morar em São Paulo há mais de 30 anos. Fiz minha vida profissional aqui em São Paulo. A minha primeira empresa onde eu trabalhei foi a Chapecó Alimentos, que na época era a terceira empresa do setor de frigoríficos, né? A primeira empresa na época era a Sadia, depois vinha a Perdigão, depois vinha a Chapecó. E eu vim para São Paulo logo depois de formado para montar uma área de exportação, né? Para criar uma área de exportação da Chapecó Alimentos, que já exportava carne suína e queria começar a exportar também carne de frango, né? Então, meus primeiros 11 anos de carreira foram na Chapecó Alimentos, né? Aí depois eu recebi um convite para ir para Perdigão, né? Eu tinha um antecessor, aliás, na Perdigão que estava se aposentando, que era um belga. E a gente tinha uma regra na Perdigão que você se aposentava compulsoriamente com 60 anos, que era o caso dele. Então eu vim para Perdigão para ser o diretor de exportação. E aí, quando tinha exatamente 11 anos de Perdigão, em 2009, né, nós tivemos a fusão da Perdigão com a Sadia, né, e aí se tornou a empresa chamada BRF, né? Que hoje é a dona das marcas Perdigão e Sadia, onde eu fiquei até 2014, né? Aí em 2014 eu acabei saindo da empresa e fui trabalhar com suco de laranja, na Citro Suco. Já mudou um pouquinho. Mudei, Na verdade um pouquinho não, né? Drasticamente. Drasticamente. Depois de praticamente 25, 26 anos com frango, né? Eu fui trabalhar com suco de laranja, né?
E aí trabalhei 2 anos e meio com suco de laranja e surgiu uma oportunidade para mim ir para a Seara, que aí ia voltar para o frango, né? Onde eu fiquei até 2020, né? E aí fui convidado pelo seu José Carlos Garrote de Souza, que é o presidente do conselho da São Salvador Alimentos, para ser o diretor de exportação da São Salvador, onde eu estou hoje, até esse momento. Que legal. E agora até para quem está assistindo o programa entender, o que é a São Salvador? Como funciona a empresa? Na verdade, a gente pode começar com o que é e a gente vai trabalhando ao longo da nossa entrevista. Tá bom. A São Salvador Alimentos é uma empresa que ela domina toda a cadeia da produção de frango, desde as matrizes, incubatório, aviários, abatedouro, né? E vende esse produto todo esse produto, o que nós abatemos de frango, que são 430 mil frangos por dia, né? Vendemos principalmente no estado de Goiás e no Distrito Federal, alguma coisa no Mato Grosso, alguma coisa no Pará, né? Mas ainda não estamos presentes aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, né? No futuro estaremos presentes, né? Com certeza. Então, a São Salvador é uma empresa que ela basicamente, tem 2 marcas, uma marca chamada Super Frango, né? Que são frango inteiro, cortes de frango e salsichas de frango, que é a marca especialista, né? E tem uma segunda marca que chama Boa, né? Como a gente diz bom ou boa, lá em Goiás a gente diz boa, né? Boa. Boa. É a segunda marca, que é uma marca generalista, né? Onde nós compramos produtos de terceiros, né? E distribuímos junto com a cadeia de frango. E aí, sob a marca Boa, nós temos pescados, nós temos batata frita congelada, vegetais congelados, produtos à base de suíno, como, por exemplo, presunto, mortadela, salsichas, né? Margarinas e manteigas. E também temos lácteos. É uma ampla linha, então. Sim, nós temos 170 produtos, SKUs que a gente chama, 170 produtos no mercado, né? Sob essas 2 marcas. Então, é uma empresa goiana com forte crescimento, né? E já fazendo a sucessão para o Hugo Souza, que é filho do fundador, que hoje ele é o presidente, né? Com um conselho consultivo formado, preparada também para novas oportunidades orgânicas ou inorgânicas do mercado. Quando eu estava estudando um pouquinho sobre vocês, entendendo um pouco mais sobre a São Salvador, me chamou a atenção por ser uma empresa de família e também sobre a história da empresa, de como surgiu a empresa, né? E eu vi que o Zé, porque foi o que eu acabei lendo, foi um rapaz e é um rapaz que realmente lutou para fazer de tudo para que a empresa desse certo, né? Você conhece um pouquinho dessa história? Porque eu fiquei sabendo que ele fez acontecer mesmo. Ele fez acontecer. Ele começou... o sogro dele começou, na realidade, na avicultura em 1973, seu Carlos Vieira, né? E o Zé foi trabalhando com o sogro e a partir de 1991 o Zé assumiu efetivamente a empresa, né? Eles tinham aviários, né? E a visão do Zé era construir realmente uma empresa que dominasse toda a cadeia do frango. Não só os aviários, mas ter a fábrica de ração, ter o armazém de grãos, ter as granjas de matrizes, da onde vêm os ovos, o incubatório e o abatedouro de aves, né? Então, em 1991, ele teve essa visão, né, da onde ele queria chegar. O primeiro abatedouro que ele construiu foi para 12 mil frangos dia, né? E esse primeiro abatedouro hoje tem 30 anos de idade, né?
é um dos abatedouros ou fábricas mais automatizadas do mundo, né? E hoje abate só nessa fábrica de 12 foi para 360 mil frangos dia, né? Então é uma pessoa que realmente tem uma visão e uma resiliência muito grande, sabe muito bem onde quer chegar. E para chegar onde ele chegou, por várias vezes na vida dele, ele vendeu tudo que tinha, porque ele queria fazer uma nova ampliação da companhia, ele precisava de recursos. Aí ele vendeu casa, como ele brinca, ele vendeu até o carro do sogro. Mas até o sogro entrou na jogada nesse momento. Entrou na jogada financiando. E ele foi fazendo, construindo, né? E hoje é uma das principais empresas do Brasil em produção e comercialização de frangos, né? Para o Brasil e para o exterior, né? E aí a gente até entra em um ponto importante, né? Que eu vi que vocês abriram o IPO de vocês e fazia muito tempo que isso não acontecia. A última empresa da área a fazer isso foi em 2007. É bastante tempo, né? Então, mostra que o Zé realmente teve uma visão a longo prazo maravilhosa. E como que foi esse processo de abrir o IPO de vocês? O Zé realmente ele é a pessoa visionária, né? Porque ele preparou a família em termos de governança familiar, né? Então ele contratou uma consultoria que fez toda a governança familiar da própria família. Ele tem 3 filhos, né? Nessa, como é que eu te diria? Nessa característica dele de ser uma pessoa visionária, ele também almeja fazer um IPO, né? Abrir o capital da empresa para novos acionistas, né? A gente pensa em vender 20% do capital, não mais que isso, né? Que oportuniza também a fazer novos investimentos ou fazer novas aquisições, né? Então, nós preparamos a companhia está hoje 100% preparada para um IPO, né? E no momento mais atrativo do mercado financeiro, é possível que a gente lance o IPO no mercado, mas a companhia está hoje... então ainda não lançou, existe essa preparação. A empresa foi totalmente preparada, né? Sob o ponto de vista de demonstrações financeiras, auditoria, conselho de administração, né? No nosso conselho de administração faz parte o José Fay, que foi o presidente da BRF, né? Ou seja, está tudo pronto. A única coisa que falta é o mercado financeiro estar mais atrativo para a gente, então, colocar o IPO no mercado. Perfeito, Guto. E vai ficar, viu? Isso eu tenho certeza que já arrumaram a casa mais do que já estava arrumada. Agora a gente vai para os intervalos e logo, logo nós voltamos para falar um pouquinho mais com o Guto sobre essa história tão linda dessa empresa que é a São Salvador. Eu queria muito estudar, eu queria muito escrever o meu nome. Eu tive mesmo uma mãe que largou os estudos porque tinha que trabalhar para sustentar tanto eu e meu irmão. E já era o incentivo que eu tinha, então ela botou esse sonho dela em mim. Se a gente não tivesse aquela força, aquele empenho dela, a gente não teria continuado. Nem que ela tinha que levar embaixo de chuva, mas ela levava todo dia. A educação transforma a vida das pessoas. Esse ano pega muito meu pé para estudar, para arrumar um serviço melhor. Eu vou no final de semana fazer uma prova do Enseja e vou concluir o 3º ano. O Enseja é uma ponte, é o meio para ela conquistar. Às vezes, a vida faz a gente parar de estudar. Por isso, existe o Enseja. As provas serão no dia 28 de agosto. Não falte. É a sua chance de concluir o ensino fundamental ou médio. Consulte seu local de prova em seu cartão de confirmação. Ministério da Educação. Estamos de volta no ACS na TV com o nosso convidado e associado, que é a empresa São Salvador, com o representante deles, que é o Guto de Toni, que é diretor de exportações. Guto, Sim. Então vamos um pouco para essa parte de desafios, né? Quais são os principais desafios da empresa de agora em diante? O
que vocês estão procurando fazer para alinhar ainda mais a empresa, e a gente entra até na parte de exportação, que é o seu setor. Sim. Olha, os desafios da empresa são, na realidade, assim, a gente tem dois grandes desafios na empresa, que um deles é dar continuidade no crescimento da integração de frangos, ou seja, a gente produz, né, os nossos ovos, pintinhos de um dia, e aí esses pintinhos de um dia vão para aviários, que geralmente são de terceiros, né? A própria família acionista também tem aviários, tem construído aviários, mas a gente geralmente terceiriza essa parte do processo da cadeia, né? Então, uma das dificuldades é você ter novos integrados que façam investimentos em novos aviários. Hoje um aviário ele é caro. Um aviário de 44 mil pintos, ele chega a custar 1.600.000, 1.700.000, então é um investimento muito grande, né? E o segundo grande desafio que nós temos é a mão de obra, porque nos falta mão de obra, né? Nós temos hoje cerca de 500 vagas em aberto, né? E estamos com várias campanhas na região, ao redor de Itaberaí, onde é a nossa sede, né? É o nosso head office em Goiás, né? Campanhas em várias cidades tentando atrair novos funcionários e tentando atrair, inclusive, pessoas do Pará e do Maranhão, que são dois estados que já têm bastante imigração de pessoas para o estado de Goiás. 30% dos nossos funcionários nas fábricas vieram do Pará ou Maranhão. Então, é uma característica que eles emigram para o sul, né, à procura de emprego, e nós estamos promovendo que venham mais pessoas, né, mesmo porque agora, nesse mês de agosto, nós inauguramos uma fábrica de processados, que além dos processados de terceiros, né, que nós compramos de terceiros e vendemos sob a marca Boa, nós inauguramos uma fábrica para mortadela, salsichas, linguiça calabresa, né? Já tínhamos uma fábrica de linguiça de frango, né? Agora, no mês de janeiro próximo, a gente vai inaugurar uma fábrica para produtos empanados de frango, né? E duas novas expansões nas áreas de produtos IQF e marinados. Tudo isso em conjunto faz com que a gente tenha uma demanda para mais 500 funcionários para trabalhar conosco. E o pessoal pode se inscrever pelo site de vocês? Pelo site, tá. Pode acessar o site, né, sãosalvadoralimentos.com.br, tem todas as informações, né, tem todos os links com gente de gestão, né, que é o nosso recursos humanos, né, e quem quiser ir trabalhar em Itaberaí, mudar para o interior com bom padrão de vida. Você Santos já pode ver, quiser mudar um pouco a vida, o estilo de vida, a hora. Vai achar emprego lá tranquilamente e vai viver muito bem. Legal, Guto. E me fala agora um pouco das exportações. Qual a porcentagem, por exemplo, desses produtos que são exportados hoje? Como que funciona esse trabalho de vocês? Olha, hoje a gente exporta 30% da nossa produção, né? E temos essa fábrica nova que foi construída há 2 anos atrás, inaugurada há 2 anos atrás, que é na cidade de Nova Veneza, que é apenas 40 quilômetros de Goiânia, né? Que vai fazer com que a nossa produção atual ela seja praticamente duplicada nos próximos 4, 5 anos. Por isso da importância dos aviários de ter o frango para o abate, né? Mas voltando às exportações, hoje a gente exporta 30%, com Nova Veneza a gente pode passar a exportar 40% no futuro, né? E exportamos para 69 países, 69, 70 países todos os meses, né? Entendo com vendas feitas aqui a partir do Brasil. Nós estamos habilitados para vários mercados importantes, né? Como, por exemplo, o Golfo Pérsico, nós estamos habilitados para a Europa. Estamos reabilitando agora a unidade para a China, né? Estamos habilitados para o Canadá, por exemplo, para o México, para o Peru,
Ou seja, temos boas habilitações, né, um produto de muito boa qualidade, né, e um portfólio de clientes muito sólido, né, que aprecia a marca Super Frango. A marca Super Frango está na exportação desde 2005, né, então já tem uma certa tradição no mercado internacional. Então a marca é bem percebida, né, pelos nossos consumidores, né, e desejada. Então a exportação tem um potencial de crescimento muito grande, né? Poderíamos fazer, se tivéssemos mais produção, poderíamos fazer mais do que fazemos hoje. Eu ia até pontuar, porque assim, eu que não conheço muito do mercado, você comentou sobre a quantidade e eu achei excelente. Eu falei, nossa, que número grande. É um número que vocês pretendem aumentar ao longo do tempo? Existe um ponto que vocês querem chegar, alguma coisa nesse sentido ligado à exportação? Sim, a gente já tem um plano de negócios, né, organizado para 10 anos, né? Esse plano de negócios ele tem duas vertentes. Tem uma delas o crescimento orgânico, né, que é o crescimento dessa nova fábrica, né, em Nova Veneza, e o crescimento inorgânico, que é potencial aquisição que possa acontecer. Isso a gente trata mais à parte porque às estratégico. Vezes, e às vezes pode surgir uma boa oportunidade ou não surge, então a gente prefere focar no nosso crescimento orgânico. No crescimento orgânico, a gente já está planejado de sair de 6 mil toneladas mensais para 14 mil toneladas mensais, né? Ou seja, mais que duplicar a exportação, né? Buscando sempre, né, também ampliar o portfólio, colocar a marca mais próxima do consumidor, né, e do cliente final. Esse é o objetivo da exportação. E Guto, como é estar à frente desse cargo tão importante, né? Porque hoje você está como diretor, mas pelo que eu vi você já foi vice. Me confirma se eu estiver errado, alguma coisa do tipo, mas eu acredito que seja isso. Como é que é estar à frente? Olha, para mim, em primeiro lugar, assim, eu faço aquilo que eu gosto, né? Entende? Então, e no estágio de carreira que eu estou, assim, eu me dou o luxo de escolher com quem eu trabalho. Então, eu fui trabalhar na São Salvador exatamente porque eu me identifiquei com a empresa, né? E vejo o futuro que a empresa tem, né? Então, para mim é um orgulho ter esse cargo, porque eu tenho uma equipe muito boa, uma equipe muito jovem, uma equipe com um potencial enorme, né? E que estamos juntos também desenvolvendo novas pessoas, né? Por quê? Porque a gente sabe que hoje a gente tem um volume de exportação que ele vai mais que duplicar nos próximos anos. Então a gente precisa, né, criar cada vez mais um time forte, né, para poder estar à frente de todos esses mercados aí. Perfeito, Guto. Agora nós vamos para o intervalo e logo voltamos para o último bloco. Os direitos de você, telespectador, ficam ainda mais em evidência no Bom Dia Cidades. Toda quarta-feira, um quadro especial feito com a participação de advogados renomados da nossa região. BDC, Nosso Direito. Apoio: Conte Farias Contabilidade e Assessoria, soluções inteligentes para a sua empresa. Faria Isenções, especialista em isenção de impostos para pessoas com deficiência e taxistas. Estamos de volta com a CS na TV, com o nosso convidado, que é o Guto de Toni. Ele está representando o São Salvador, a empresa São Salvador. Guto, agora a gente vai para uma parte bem importante e eu diria até que curiosa, né? Você comentou sobre as exportações. Sim. E eu gostaria de saber os mercados dessas exportações e o que vocês vendem para cada uma, né? O que vocês exportam para cada uma. Tá. Olha, realmente eu acho bastante interessante, assim, porque o frango é um produto que você desmonta, né? Então você desossa o frango, né?
e você vende o peito para um mercado, as coxas para outro, aí você vende asas e patas para outro mercado, né? Então, Europa, por exemplo, compra somente peito de frango, né? Porque o hábito de consumo da Europa, dos europeus e dos americanos também, todo o hemisfério norte, né, é por peito de frango. É a carne preferida, né, pelos consumidores. Tanto que tem, quando você vai ver nas gôndolas, né, você vê o preço de um peito de frango na Europa ou nos Estados Unidos, é muito maior que o preço da coxa de frango, né, que é um produto não tão apreciado, o mais usado nesses mercados para fazer produtos processados, né? Então, o peito de frango, ele vai basicamente para a Europa. As coxas de frango, elas vão principalmente para o mercado japonês, desossadas, né? Ou para o mercado da Coreia do Sul. São os dois principais mercados assim para coxas de frango. Também há a possibilidade de você vender coxas de frango para o Oriente Médio, né? E o Oriente Médio também compra peito de frango. O Oriente Médio é o mercado mais versátil, ele compra todas as partes, né? E aí você tem a particularidade também que para a China você vende asas e pé de frango, que aqui no Brasil o pé de frango é um produto que ninguém consome, né? É um subproduto. É né? difícil alguém consumir, É né? difícil alguém consumir. E o mercado deles, vocês exportam bastante para lá, então, os pés. Exportamos muito. Os preços de asas e pés de frango na China são muito atrativos, né? E são muito atrativos porque o hábito de consumo do chinês, né, é por esses produtos. Então, eles consomem tudo que é produzido na China. A China tem uma produção de frango um pouco menor do que a produção brasileira. Então, eles consomem tudo que é produzido e ainda importam esses dois produtos. Especialmente o pé de frango, ele é um aperitivo, né? Então, quando você senta à mesa, por exemplo, na China para um almoço ou para um jantar, eles vêm com uma pequena vasilha, um bowl, né? Com molho vermelho, alguma coisa assim, e alguns pé de frango mergulhados, né? E aquilo é o aperitivo. A gente brinca que aquilo ali é o pão de queijo do chinês, né? Aí o chinês pega cada pé de frango e vai comendo dedinho por dedinho, né? E é muito valorizado também porque por causa da cartilagem, né? Eles preferem, faz bem para a pele, para a musculatura, tal, etc., né? Como os chineses têm todo esse culto, né, pela alimentação, né? O pé de frango é extremamente apreciado na China. Existe, então, um cuidado e uma atenção imensa de análise de mercado, por exemplo, no caso da exportação, para entender o que vender para cada continente, para cada país. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Não só via os nossos clientes, né, mas também via pesquisas, via inteligência de mercado, né, via também institutos de pesquisa como a Euromonitor, né, que também nos ajuda em algumas projeções futuras, né, mas a gente se baseia bastante em pesquisa para poder compor o melhor mix possível, né, e para também vender da melhor forma possível, ou compor o melhor resultado possível dentro desse quebra-cabeça que é desmanchar o frango, vender ele para várias partes e otimizar o resultado de tudo isso, né? E Guto, nós estamos chegando ao fim, mas antes eu queria que você falasse um pouco da relação da São Salvador com a Associação Comercial de Santos. Muito importante. A gente tem uma relação muito longa, né? Muito longa, muito sólida, né? Somos grandes parceiros em várias coisas, né? Somos parceiros na emissão dos certificados de origem e temos um projeto agora também que estamos começando a conversar sobre a legalização de documentos, que também é um projeto futuro, que talvez a gente consiga desenvolver junto com a ACS, né? Que facilitaria muito para nós que somos exportadores
ter um local só onde você faça a legalização e você não precise passar por câmaras de comércio em São Paulo, Brasília, embaixadas, etc. Então, são possibilidades futuras que nós estamos vendo juntos, né? E que vamos torcer para que dê certo. Muito obrigada, Guto. Foi uma honra ter você aqui, uma honra ter você como pessoa e também a São Salvador, você representando. Muito obrigada e espero que você volte mais vezes. Voltaremos, muito obrigado. Eu que tenho que agradecer o espaço e estamos sempre à disposição e agradecemos à Associação Comercial de Santos pela oportunidade. Finalizamos mais um ACS na TV e esperamos você para o próximo. Tchau, tchau. 15 e 16 de setembro é a data histórica do 5º Congresso de Direito Marítimo e Portuário da ABDM, a Associação Brasileira de Direito Marítimo. O grande simpósio nacional de debates